Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, mais uma vez eu quero reiterar a minha grande alegria, a minha grande satisfação de poder estarmos juntos nesta noite, celebrando a memória litúrgica do nosso grande patriarca, do nosso grande padroeiro, São Luís Maria Grignion de Montfort. Todas as vezes que a Igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória de um santo, a Igreja tem como grande objetivo nos lembrar da nossa vocação à santidade. A santidade que não é para nós uma opção, mas é para nós uma vocação. Todos nós que aqui estamos e que somos batizados, recebemos de Deus no dia do nosso batismo esta vocação para sermos santos como o Senhor é santo. E esta vocação se realiza dentro da realidade do chamado de vida que Deus tem para cada um de nós. Aos solteiros, aos casados, aos consagrados, aos viúvos, cada um de nós possui dentro deste grande projeto de Deus o seu lugar e a sua missão. E nós não podemos nos esquecer disso, porque é justamente a consciência acerca deste nosso destino. O que o padre dizia no momento do ato penitencial, que nós não somos daqui, que nós não nascemos para este mundo, embora nós estejamos aqui, o nosso destino é outro, a nossa pátria é outra, é o céu. Quando nós temos isso diante dos nossos olhos, a nossa vida, ela ganha uma nova perspectiva. E nós passamos então a viver de forma melhor. Como nós vimos aqui na leitura que ouvimos do Atos dos Apóstolos, a igreja que está nascendo está sendo impactada pela santidade dos apóstolos. Nós não podemos nos esquecer que o tempo da Páscoa é um tempo todo ele especial, por quê? Somente no tempo da Páscoa, a primeira leitura da Santa Missa não é tirada da Antiga Aliança. Ela não é tirada do Antigo Testamento. No tempo da Páscoa, a primeira leitura é tirada sempre do Novo Testamento, e de modo especial do livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o tempo da Páscoa vai nos mostrar justamente o surgimento, o nascimento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual todos nós fazemos parte. E nós vamos perceber, nós vamos ver, e por isso que é muito importante que nós possamos aproveitar esse tempo da Páscoa para revisitar o livro dos Atos dos Apóstolos, porque o livro dos Atos dos Apóstolos conta a nossa história, conta como a igreja nasceu. E nós vamos perceber que em Atos assumirá o protagonismo duas experiências na vida dos apóstolos: a autoridade do nome de Jesus e o protagonismo do Espírito Santo. Então tudo na igreja primitiva que está nascendo vai ser feito na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos o Evangelho de São João, ali no capítulo 19, nós vemos como a igreja estava depois da morte de Nosso Senhor. A igreja está fechada, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam acovardados, sem esperança, porque para eles todo o projeto que eles haviam então investido em Nosso Senhor tinha ido por água abaixo. E é por isso que nessas primeiras semanas da Páscoa nós vamos ver Nosso Senhor aparecendo para aqueles que Ele deseja confirmar na fé. Então nós vamos ver Ele aparecer para aquelas mulheres chefiadas por Maria Madalena, depois vamos ver Ele aparecer para Santo Tomé, depois vamos ver Ele aparecer para os discípulos de Emaús, e na última semana, nessa semana que estamos, nós estamos vendo o Senhor que se apresenta à sua igreja como o bom pastor. O que isso tem a ver com São Luís? Se você não entendeu isso, você não sabe nem por que está aqui. Se nós não entendermos isso, a nossa vida e experiência cristã católica vai continuar sendo, infelizmente, uma vida católica muito mais de tradicionalismo do que de tradição. E aqui há uma diferença. E a liturgia de hoje quer nos mostrar isso. Quando nós entendemos o que a igreja de Nosso Senhor é, e o desejo de Nosso Senhor para a sua igreja, nós começamos a olhar para a nossa vida e nos perguntar: qual é o papel que eu tenho dentro desta obra?
E foi justamente o questionamento a respeito de qual o papel eu tenho dentro desta obra que fez São Luís chegar às honras dos altares e que fez São Luís ser quem ele é em toda a igreja. E por isso nós estamos celebrando ele hoje. Então nós percebemos que no início da igreja, os apóstolos estavam amedrontados, porque a igreja, nós sabemos, nasce do alto da cruz. Nós vimos isso na Sexta-feira Santa. Do alto do coração de Nosso Senhor, ao ser ferido por São Longuinho, que diz a tradição dos primeiros padres, aquele soldado que feriu o lado de Nosso Senhor é o que nós chamamos de São Longuinho. E por que ele é o que chamamos de São Longuinho? Quando você perde uma coisa, você reza para quem? Agora, por que nós rezamos para São Longuinho quando perdemos uma coisa? Porque esse soldado romano, até o momento de ferir o peito de Nosso Senhor, ele estava em busca de respostas. Ele estava procurando a verdade. E é por isso que quando nós perdemos uma coisa, nós rezamos para ele. Esse negócio dos 3 pulinhos não tem nada a ver, isso é invenção nossa. Mas Longuinho estava em busca de uma resposta. E quando ele fere o coração de Nosso Senhor, então ele vai encontrar-se, não com a resposta que ele estava buscando, mas com a verdade que iria mudar a sua vida. Tanto é fato que, quando aquela água e aquele sangue caem no seu rosto, ele cai de joelhos e diz: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Vejam, meus filhos, a igreja nasce na cruz. Só que a igreja vai tornar-se pública em Pentecostes. Até Pentecostes, esses homens e mulheres estão escondidos, estão acovardados, estão amedrontados e estão pensando em voltar à vida velha. O que os discípulos de Emaús estão fazendo voltando para Emaús? Eles estão voltando para a vida velha. Eles estão voltando para o mesmo lugar de onde Nosso Senhor os havia tirado. E veja que eles andaram 11 quilômetros, como vai relatar para nós o evangelista. Só que quando acontece a vinda do Espírito Santo, tudo muda. Por quê? Porque aqueles homens que eram então só covardes, eles agora deixam de ser covardes e se tornam testemunhas. Esses homens deixam de ser o que eram e agora vão assumir o protagonismo da evangelização. E é isso que está dizendo a primeira leitura. Aqueles homens e aquelas mulheres que fizeram a experiência de Pentecostes, eles não voltam mais para casa, porque agora a casa deles não é mais a casa que eles moravam, agora a casa deles é o mundo. Eles precisam continuar a missão que nosso Senhor os confiou. E como eles vão continuar esta missão que nosso Senhor confiou? Fazendo o que nós vimos aqui Paulo fazer, Estevão fazer, aqueles homens e mulheres fazerem: anunciar nosso Senhor. E anunciar nosso Senhor de que forma? Com a vida. Porque naquela época não tinha livro de teologia, naquela época a Bíblia ainda não era um livro como nós o temos, como nós recebemos. Eles vão anunciar nosso Senhor com a força do seu testemunho. Só que quando eles falam de nosso Senhor, eles falam de nosso Senhor com tanta convicção, com tanto amor, com tanta paixão, que as pessoas começam a dizer: o que nós precisamos fazer para fazermos parte desta comunidade? O que nós precisamos fazer para ser um de vocês? O que nós precisamos fazer para viver o que vocês estão vivendo? E agora nós vamos perceber que aquela mensagem que era restrita na primeira aliança somente a quem era judeu, somente a quem fazia parte das 12 tribos de Israel, agora esta missão ela é universal. Nós vimos na primeira leitura de ontem, a partir da visão que Pedro tem, daquele tecido cheio de criaturas, e na visão que hoje nós estamos vendo Estevão, Paulo terem Chipre. Ora, agora começou o tempo da igreja sair de dentro do seu redil, e por isso que este texto está na Semana do Bom Pastor, para ir ao encontro das ovelhas da casa de Israel que estão perdidas. Diga para quem está do seu lado: mas se você não lê Bíblia, você não entende nada disso que o padre está falando. Pode falar. Tem gente que está me olhando com a cara de espanto, assim: meu Deus, ele está falando do quê? Não é verdade? É porque não lê Bíblia.
Porque nós temos tempo para o WhatsApp, temos tempo para tanta coisa, mas se eu perguntar aqui, quanto tempo você dedica à palavra de Deus por dia? Meu Deus, que tragédia. Então veja, que quando nós olhamos para esta realidade aqui, nós estamos entendendo o porquê que o ministério cantou na estrofe do canto aqui. Que uma das grandes, ou os dois grandes amores de São Luís Maria Grignion de Montfort foi quem? Jesus e Nossa Senhora. Por que eu estou trazendo esse resgate histórico para as senhoras e para os senhores? Porque se não existir em nós este amor apaixonado por Jesus, tudo que nós fizermos não vai surtir efeito. Caná não vai fazer efeito, acampamento não vai fazer efeito, pastoral nenhuma vai fazer efeito. Sabe por quê? Porque a igreja está cada vez mais cheia de gente vazia. De pessoas que pregam e não falam nada. De pessoas que cantam e não emocionam. Por quê? Porque eles são apenas fazedores de coisas. Eles não são apaixonados. Eu gosto muito dos jovens, porque quando os jovens estão apaixonados, meu Deus do céu, já viram um jovem apaixonado? Já viu como que ele fala da paixão dele? Ele fala, nossa padre, você tem que conhecer a minha mina. Fala, mina do quê? De água, de ouro, do quê? Não é? Não, padre, ela é incrível, padre. Nossa, ela é assim, ela é assado, ela é assim, ela é assado. E eu sei que, graças a Deus, eu namorei bastante, viu? Apaixonadamente, eles falam das suas minas. E a pessoa que está ouvindo, você fala assim, nossa, mas se essa mina é tudo isso que ele está dizendo, eu quero conhecer essa pessoa. Aí você vem no grupo de oração, vê a pessoa pregando, você fala assim, Deus que me perdoe. Ela fala de Jesus com uma tristeza. Aí você vê os acordes, os coroinhas servindo, parece que estão amarrados no presbitério como quem vai para o matadouro. Aí você vê os músicos cantando, parece que estão fazendo um favor para Jesus. Esta igreja não convence ninguém. Esta igreja não tira ninguém do mundo para o redil de Cristo. Esta igreja não testemunha nada. E é por isso que ela está ficando vazia em muitos lugares. Porque só homens apaixonados são capazes de deixar mais do que herança, eles deixam um legado. Os apóstolos não tinham 0,0% do que nós temos. Hoje a gente tem internet, tem smartphone, tem microfone de última geração, tem um monte de instrumento, mas não fazemos nada. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro fazia os demônios tremer. E o que mudou? Diga para quem está do seu lado, nada. Fala com ele, fala com ela, nada. Vai dormir na sua casa, viu? Aqui não é para dormir. Vem para a igreja para participar. Diga para quem está do seu lado, não mudou nada. Porque Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. O que mudou? A nossa resposta em relação a Ele. Estes homens aqui, aquele homem ali, não deram para Deus o que sobrava. Eles deram para Deus tudo. E quando a gente dá tudo, Deus faz maravilhas. E quando a gente não dá para Deus o que sobra, quando nós damos para Deus o que é dele, os milagres acontecem. Quando nós entendemos o que estamos fazendo e pregamos com amor apaixonado e rezamos com amor apaixonado, as pessoas querem também. Eu quero ser desta igreja, mas como que vocês chegam em casa depois da missa? Eu já presenciei algumas cenas que eu fiquei dizendo, estão fazendo tudo errado. Como que você chega da missa na sua casa? Ai, a missa foi muito boa, mas o padre falou demais. Eu fui na missa, mas aquela pessoa estava lá. Diga para quem está do seu lado, é por isso que quem está em casa não quer vir para a igreja. Porque qual é o testemunho que você dá da igreja em casa?
Você volta da igreja e qual é o seu testemunho em casa? Você é aquele que chega gritando, xingando, quebrando tudo? Ou você é como Paulo, como Pedro, como São Luís, que tinha sede, que tinha fome de alma, que entendia que cada encontro não era só um encontro? Hoje a gente encontra as pessoas nem olham para a gente para falar com a gente, está falando com elas, você está com a cabeça baixa falando no celular. Estes homens apaixonados pelo Evangelho, eles não perdiam nenhum encontro, porque eles sabiam que se Deus tinha trazido aquela pessoa até eles, era porque esta alma precisava ser impactada pela vida deles. Eles não perdiam ninguém. Mas hoje nós não temos mais tempo para as pessoas. Nós estamos muito preocupados em performar. Mais do que sermos de verdade, nós queremos ter cara de quem é de verdade. E por isso que eu fico muito assustado com o que eu tenho visto, por onde tenho andado. Que os católicos estão mais preocupados com o lado de fora do que com o lado de dentro. Cada vez mais símbolos, cada vez mais símbolos, cada vez mais símbolos. Mas e quando a luz apaga e os símbolos são tirados, quem é você em casa? Enrolar o terço no pulso ou colocar o terço no pescoço não diz nada para mim, muito menos para Jesus. Até porque os primeiros apóstolos nem terço tinham. E aqui eu não estou dizendo contra o terço, pelo contrário, eu estou dizendo que se por detrás do símbolo não existir vida, o símbolo é vazio, ele não comunica nada e ele se torna superstição. Vai dizendo para quem está do seu lado, vai chupando essa manguinha aí, fala para ele. Está bem docinha hoje. Dia de São Luís, né? Visitando a vida de São Luís hoje, para pregar para vocês. São Luís disse uma vez uma frase, e eu gostaria que esta frase ficasse gravada na alma de vocês. São Luís disse assim: ele começou a ser perseguido. Depois que foi ordenado, ele faz uma peregrinação a pé da França até Roma e vai falar com o Papa. E quando ele se encontra com o Santo Padre, o Papa, ele conta de tudo aquilo que Deus estava fazendo dentro da alma dele. Porque São Luís não era um homem exterior. E aqui eu vou dizer para você o porquê que eu critico esta ideia de santidade do lado externo. Porque quando nós olhamos para a vida dos santos, nós e fala com o teu Deus. E o teu Deus que te conhece, sabe do que você precisa, ele virá em auxílio da sua necessidade. E ali vocês serão um só, e ali haverá comunhão. E esta comunhão sendo sincera, este encontro sendo verdadeiro, ele vai transbordar. Então São Luís chega para falar com o Papa e ele começa a dizer: olha, Santo Padre, o Espírito Santo tem me incomodado. Eu preciso fazer mais. Porque eu estou vendo as pessoas se perderem. Nós estamos falando de um homem que estava ali no pico da França, que estava começando a degringolar, deixando de ser a menina dos olhos de Deus para ser uma das filhas da revolução. E ele estava vendo os católicos se perderem. Ele estava vendo os católicos sendo tragados por filosofias e ideologias mentirosas. Gente, um tempo muito parecido com o que nós estamos vivendo. E então ele diz ao Santo Padre: precisamos fazer alguma coisa. E então o Santo Padre diz para ele: volte para a França. Mas você não vai voltar para a França como você chegou. Você vai voltar com a minha bênção. E eu digo que você será um grande missionário. Você vai com a minha bênção para ser um grande missionário da igreja. E então São Luís volta com esta autoridade da igreja para fazer missão.
E então ele entende que se ele ficasse fechado dentro da igreja, ele não ia conseguir realizar aquilo que o Espírito Santo estava pedindo para ele. E é por isso que ele começa então assumindo como projeto de vida a catequese e a difusão da consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, através do tratado da verdadeira devoção. Ele começa então a dizer para as pessoas quem era a sabedoria encarnada, quem é verdadeiramente amigo da cruz, quem são os homens e as mulheres que precisam dar a vida, porque se Jesus deu a vida para nós, nós não podemos dar menos para Ele. E então ele vai fazer da cruz e do rosário e do estudo, não? Porque ninguém consegue pregar, ninguém consegue ser boa testemunha sem se aplicar. Era um homem das letras, lia demais, escrevia demais. Diga para quem está do seu lado, qual foi o último livro espiritual que você leu? Pergunta para ele, pergunta. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, padre, o senhor pode me dar uma bênção? Eu falo, não, você tem que tomar surra. Porque você não lê, meu filho, um livro espiritual. Você não lê a Bíblia. Reza um terço mal rezado. No rosário mais cochila do que reza. E depois você se pergunta o que está acontecendo, por que a minha vida não muda? Diga para quem está do seu lado, tem que pagar o preço. Então São Luís volta. E quando ele começa a fazer a missão com a autorização do Papa, os frutos começam a acontecer. As conversões começam a acontecer. Nobres, pessoas intelectuais que não criam mais em Deus começam a rezar o rosário, começam a deixar as suas ideologias e abraçar o Evangelho e se somar a ele na missão. E então ele funda as Filhas de Maria, e então ele vai fundando mais desmembramentos da sua congregação para fazer o quê? Porque ele percebeu, sozinho ele não ia conseguir, ele precisava fundar mais ramos para cuidar das mulheres, ramos para cuidar das famílias. Ele precisava fazer com que o Evangelho chegasse a todos. E aí então ele vai começar o quê? O que está aqui na primeira leitura. Ele vai começar a ser perseguido. Só que qual é a diferença da resposta de um homem santo para um homem que vive de forma pagã? O verdadeiro santo, a verdadeira santa, o verdadeiro cristão católico, ele se conhece quando a cruz chega. Não é quando tudo vai indo bem. Quando tudo vai indo bem é muito bom. Mas aqui ainda nós não fomos provados. É quando a perseguição chega, é quando o sofrimento bate à nossa porta, é quando o nosso plano começa a dar errado, que nós vamos provar se de fato estamos servindo a Jesus e ao Evangelho, ou se temos um projeto pessoal. Quando o projeto é dele, quando a cruz chega, eu não reclamo, eu agradeço, eu louvo, porque eu entendo que a palavra de Deus está começando a se cumprir na minha vida. Porque o que diz a palavra de Deus para mim? Que a verdadeira virtude da fé, ela passa pelo crivo da provação, e que Deus prova aqueles que Ele ama, como quando o ouro é submetido às mais altas temperaturas ao cadinho da humilhação. Então São Luís entende nesta perseguição que ele começa a passar, a resposta e o selo de Deus, de que ele está na direção certa. E aí ele vai começar a escrever o quê? Aquele livro que, se você não leu, tem que ler. Sai uma nova edição agora, Carta aos Amigos da Cruz. E aí ele vai dizer, porque começaram a persegui-lo. Por quê? Porque ele andava com essa cruzona. E ele dizia para as pessoas, eu vim anunciar aqui este homem que deu a vida por nós na cruz, e falar do amor de Jesus. E aí começaram a dizer, não, você não pode mais carregar a cruz publicamente. Este símbolo carregado por você publicamente, ele faz mal para as pessoas. Diga para quem está do seu lado, parecido com os tempos de hoje, sim ou não? Está entendendo por que tiraram as cruzes das repartições públicas, das escolas? Está entendendo? Porque é impossível olhar para a cruz e continuar a mesma pessoa.
É impossível olhar para a cruz e não querer mudar de vida. Então São Luís escreve esta frase que eu quero que você guarde. Ele dizia assim: se eu não puder carregar publicamente a cruz, eu a erguerei no meu coração. Vamos repetir? Se eu não puder carregar publicamente a cruz, eu a erguerei no meu coração. E a partir daí então São Luís entende que Deus estava o chamando a uma vida interior profunda, a uma vida de intimidade com o nosso Senhor, de amor com o nosso Senhor, e que ele não iria ter uma vida fácil. E então, quando ele estava no auge da sua vida missionária, quando a sua obra já estava começando a ficar conhecida, quando as pessoas estavam voltando para a igreja, quando as pessoas estavam começando a mudar de vida, então o Senhor o visita com uma terrível enfermidade. E aos 44 anos de idade ele morre. Quem aqui já passou dos 40? Levanta a mão. Olha aí, a maioria, né? Quem está dos 40 para baixo? Olha aí, tá certo. Eu fiz 40. Eu dizia hoje para São Luís: falta 4 para eu morrer. Não é verdade? Por quê? Porque eu tenho que ter uma margem, né? Se ele morreu com 44, eu com 40 ainda não criei juízo, tem mais 4 anos de chance. Não é verdade? E o que São Luís nos ensina então nessa noite? Que se nós quisermos chegar no céu, nós precisamos entender o que significa amar Jesus de verdade. E o que é amar Jesus de verdade? É permitir que a vontade dele aconteça na nossa vida a qualquer custo. E o que é viver a vontade de Jesus na nossa vida a qualquer custo? É não reclamar mais, como as pessoas reclamam. Está frio, está calor, está chovendo. Você conhece alguém assim? Não precisa apontar. O que a palavra de Deus nos diz hoje no Salmo: cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O que a murmuração e a reclamação faz na nossa vida? Afasta a graça de Deus. Quando você reclama, quando você murmura, quando você xinga, você está dando ao demônio o acesso que ele precisa para te destruir. Porque qual que é o grande objetivo do nosso adversário? É te tirar de dentro da igreja. Este é o projeto que o demônio assumiu. Uma vez que ele não consegue destruir a igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, então ele assumiu como projeto enfraquecê-la. E como que ele a enfraquece? Fazendo com que você desista dela. Por isso que eu dizia que o verdadeiro cristão se reconhece quando o sofrimento chega. Porque todos estes homens que nós chamamos de santo, de santas, eles viveram uma vida antes da cruz e uma vida depois da cruz. Até a cruz, eles viveram a consolação de Deus. Depois da cruz, eles viveram a presença de Deus no sofrimento. E por isso todos eles foram honrados. Peguem todos os padroeiros das comunidades que nós temos. Todos foram santos pelo sofrimento. Todos. Então, se nesta noite o seu coração se inclina e você veio a esta missa, o que eu estou dizendo para você? Se na sua vida tem pouco sofrimento, é sinal de que você é pouco santo. Porque o sofrimento vai crescendo na medida em que a nossa santidade vai crescendo. Se você não está sofrendo nada, tem uma triste notícia para você. Você está fazendo alguma coisa errada. Porque se você está fugindo da cruz, é sinal de que você ainda não conhece o Senhor da cruz. Porque o dia que você conhecê-lo, a cruz não vai ser para você mais um peso. Ela vai ser sinal de salvação e de vitória. Pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado: você está sofrendo pouco ou está sofrendo muito? Hein? Pergunta para ela: na sua vida tem provação ou não?
Se nós quisermos chegar lá, como São Luís chegou, nós vamos precisar passar pela cruz. Só que qual é a diferença do sofrer com Jesus e sem Jesus? Porque todos vão sofrer, tá? O sofrimento não é uma condição do cristão. O sofrimento é uma condição existencial. Todo ser humano sofre. Viver já é sofrimento, não é? Você lembra como que você nasceu? Te tiraram da barriga da sua mãe e falaram: ai, que bonitinho. Como que fizeram? Tiraram e deram o quê? Um pedala, né? Para a criança fazer o quê? Porque se ela não chora, significa que ela está o quê? Que ela não viveu. A primeira expressão de que nós estamos vivos nasce do quê? De um bem-vindo à vida. Pá! Bem-vindo. E o que Nossa Senhora fala que vai ser a nossa vida? Um mar de brigadeiro? O que nós rezamos na Salve Rainha? Neste vale. E tem um monte de católico fugindo do sofrimento. Está entendendo porque as coisas não mudam na sua vida? Porque ao invés de abraçar a cruz, você está fugindo dela. Está vendo porque as coisas não acontecem na sua casa? Porque ao invés de você enxergar no que Deus está permitindo que você viva, a oportunidade de você ser santo, você está gastando o tempo da sua oração perguntando: por que comigo, por que na minha casa, por que na minha família? E é por isso que você pode fazer novena, que você pode rezar rosário de madrugada, que você pode ir a pé para Aparecida, nada vai mudar. Enquanto você e eu não entendermos que santidade passa por esta experiência que eu preguei para vocês nessa noite, não vai fazer sentido nem comungar. Porque o que nós comungamos? Nelsinho já nos ensinou. Ele é o pão. Não canta mais? Eu não quero só dizer amém. Não canta mais isso aqui? Ele é o pão dos fortes. Tenho fome dele. Ele é o alimento dos santos. Deus é bom para mim. Quero ser bom por ele. Deus é um pai para mim. Quero ser um bom filho por ele. Os jovens não conhecem, né? Você só conhece More Vibes, colo de Deus, né? Só colo de Deus eles conhecem, coitadinhos. Por quê? Porque os músicos não cantam mais isso, infelizmente. Falar em colo de Deus, eles vão estar na minha paróquia do segundo semestre. Estão convidados para estarem lá, tá? Eu falo com o Padre Wagner depois para ele não brigar com vocês. Diga para quem está do seu lado: a Eucaristia. Fala com ele, fala com ela. Abre essa boca para eu gostar de você. A Eucaristia não é prêmio. Ela é remédio. Ela é alimento para você suportar a cruz. Ninguém comunga porque vai ganhar estrelinha. Nós comungamos para continuar de pé. Ninguém vem à missa porque gosta. Ai, padre, eu não estou indo mais. Esses dias encontrei uma. Ai, eu não estou indo mais porque eu não estou sentindo de ir. Falei, então já está na hora de morrer. Porventura você só trabalha quando você sente vontade? Se fosse assim, ninguém trabalharia, né? Ou você acorda às 5 horas da manhã na segunda-feira dizendo assim: ai, obrigado, Jesus. O despertador tocou na hora que eu esperei. É assim, não é que você acorda? Você é católico, não é verdade? Não é? Não. Qual é a diferença da criança para o adulto? A criança sempre vai procurar uma desculpa. O adulto tem que enfrentar as consequências de ser grande. Tem um monte de gente querendo ser criança de novo. Tem que crescer, meu filho. Tem que crescer, minha filha. Tem gente que eu conheço há 30 anos e há 30 anos é a mesma reclamação. Reza por mim? Não. Estou 30 anos rezando por você, só que você não começou ainda a rezar. Está jogando minha reza no lixo.
Você conhece alguém assim? Sim ou não? Deus me livre que não seja eu, Jesus. Diga para quem está do seu lado, e aí? Vai ser como São Luís? Ou vai ser como esses frouxos? Como esses católicos jujuba? Que qualquer dorzinha vai embora da igreja. Ai, o padre não gosta de mim. Ai, o padre não falou comigo. Você acredita que esses dias uma mulher deixou de ir na minha paróquia porque disse que eu não falei bom dia para ela? Eu falei, mas como não falei? Vocês viram que eu entro? Boa missa, boa missa, boa missa. Só que não dá para eu ver tudo, eu não tenho olho biônico. Ela falou, vou embora porque você não me deu bom dia. Falei, então vai em paz que o diabo te carregue. Ai, o senhor é padre, o senhor não pode falar. Falo isso e falo mais. Padre Pio era pior. Eu ainda não estou nem dando tapa. Diga para quem está do seu lado, na igreja você não vem para se sentir bem. Igreja não é spa. Na igreja você vem para encontrar Jesus e mudar de vida. Pergunta para ele, quantas novenas você já rezou? E continua desse jeito. Diga para quem está do seu lado, está docinha a manga do Padre Diogo? Eu estava com saudade do negão, né? Voltei. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu nasci aqui. E quando eu volto feliz. Porque esta comunidade dedicada ao grande missionário São Luís Maria Gremillon de Montfort gerou muitos missionários, gerou muitas vocações para a igreja. Só que eu estou assustado, eu não estou recebendo mais uma notícia em Bragança de ninguém que daqui está saindo para ir para o seminário, para ir para o convento. O que está acontecendo? Onde estão as vocações? Estou ouvindo de casamento que casa hoje, daqui 2 meses descasa. O que está acontecendo? Será que o Espírito Santo é outro? Será que São Luís mudou? Antes não precisava ficar falando, canta, canta, abre a boca. Hoje é um sacrifício para vocês cantarem. Até achei que estivesse numa comunidade que eu não conheço. Onde está o vigor? Onde está a vocação daqui? Cadê? Ai, padre, que aquela pessoa morreu. Você vai daqui a pouco. Ai, eu não gosto de falar da morte. Vai se acostumando. Quanto mais você vai vivendo, cada dia que a gente vive não é um dia a mais, é um dia. Se não te contar, eu estou te contando. Padre, não gosto do cemitério. Vai se acostumando. Dia 2 eu sempre rezo no cemitério. Todo mundo tem que ir na missa no cemitério. Ai, padre, não entro lá. Vai se acostumando que vai entrar ou por bem ou por mal. Diga para quem está do seu lado, nós podemos mais ficar dando desculpa. A gente precisa mudar de vida. Esses dias eu estava assistindo um grupo de oração aqui, quarta-feira, Nova Jerusalém. Assistindo pela internet. Cadê o povo? Onde estão? Ai, a culpa é do padre. Daqui a pouco o padre vai embora. A comunidade fica. Terço dos homens eu vejo também, viu, Carlos? Os mesmos homens de quando eu era seminarista aqui. Aí eu olho, vejo essa quantidade de homens aqui e pergunto, onde eles estão? Nós não podemos mais brincar de ser igreja. Há pessoas que estão morrendo por causa da nossa covardia. Eu sei o que eu enfrento nos confessionários. Eu sei o que eu enfrento nas direções espirituais de pessoas que estão desistindo da vida porque tem muita gente na igreja que não quer mais assumir compromisso. Todo mundo quer a cura de Jesus, mas ninguém quer mais queimar o braço no tacho do pastel.
A pergunta que eu me faço é: quando essas que estão queimando o tacho morrerem, quem vai fritar o pastel da São Luís? Essa é a pergunta que eu me faço. Porque eu chego e eu vejo as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Das duas, uma. Ou elas não estão deixando as pessoas se aproximar do tacho, porque isso acontece, né? Lá em Bragança era assim. Pai, daqui ninguém lê, não tem ninguém para ler. Eu falei, então tá bom. Tirei o microfone da bonitinha, agora tem um monte de gente lendo. Pode ser também, se elas não tiverem dividido o tacho, vão pegar elas depois. Mas a igreja de Jesus não pode parar. Quem é a geração que vai continuar o que foi começado aqui? A igreja está linda, bonita, maravilhosa, mas ela não pode ser uma igreja linda de gente feia, gente vazia. Diga para quem está do seu lado: essa missão é sua. Padre Humberto fez bem a missão dele. Padre Pedro fez bem a missão dele. Padre Josimar fez bem a missão dele. E agora eu estou tentando fazer a minha. Quem você vai deixar no seu lugar? Essa é a pergunta que eu te faço. Se não, gente, nós falhamos. Se nós não formarmos os que virão depois de nós, nós falhamos. E seremos cobrados por Jesus por isso. Porque Ele nos deu talento. Eu nunca vi uma comunidade tão talentosa como essa. Eu nunca vi tanta gente boa num lugar só. Eu assisti a Paixão de Cristo, chorei de Bragança. A gente tem gente boa. É impressionante que o carisma se renova. A juventude vai indo, saindo, vem jovem, eles vêm com talento, igual era lá naquela época do Zagaia. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Não pode ser só performance, não pode ser só uma época, não pode ser só por um dia, precisa ser para sempre. Gente, precisa ir além. E eu sei que vocês são capazes. E eu sei que todos nós somos capazes. As nossas famílias precisam de novo daquela alegria, das novenas de Natal, dos terços nas casas. Nós precisamos, não podemos deixar morrer esta chama que nos trouxe para a igreja. Porque eu só vejo cabelos brancos aqui. Ainda bem que vocês ainda têm, né? Não tem. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Hoje eu vou enviar pastorais, vou enviar caná também, né? Tem um caná que vai acontecer, não é? Olha que beleza. Como o Espírito Santo se renova. Antes eram os querigmas, hoje são os canás e os acampamentos. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos de novo ocupar este pátio para jogar vôlei. Vocês jogam vôlei aqui ainda? Joga futebol? Não joga mais? Hoje os jovens não fazem mais isso, por isso estão tudo depressivos, só no celular, só no celular, só no celular. Aí vai fazer teste de carta, não sabe a diferença de direita e de esquerda. O cara é expert no celular, mas falar assim, pega aí, vira à esquerda. Ele, qual? É a geração que nós estamos criando. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente, nos acomodando. E o que o Espírito Santo quer de nós é que a gente se levante com força e com fé. Porque eu creio em uma comunidade de São Luís e numa paróquia Santa Rita de Cássia poderosa, em nome de Jesus. Eu sou filho dessa terra, eu sou filho daqui. Pode aplaudir, faz barulho, dá glória a Deus, reage, viva. Eu acredito nessa igreja. Diga para quem está do seu lado, você vai continuar reclamando ou vai fazer alguma coisa? Diga para quem está do seu lado, Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Fica de pé. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo nos conduz de uma forma que a gente nem imagina. E nesta noite talvez você esperasse ouvir outras coisas, mas desculpe, meus filhos, o meu compromisso não é com homens, o meu compromisso é com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo pede para eu pregar, eu prego mesmo. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para lembrar a você que nós temos uma missão. Ainda não é tempo de aposentar, até porque na igreja não tem aposentadoria, deixa eu te dizer isso.
Ai, Padre, mas eu não tenho mais aquela força. Mas, Padre, eu não tenho mais aquelas pessoas. Mas você ainda tem joelho. Então dobre o seu joelho e reza. Se você não tem mais as pernas, tem um monte de jovens aqui que tem perna. Una a sua inteligência com as pernas dele e avance. Ah, mas nós não temos mais aquelas pessoas. Não temos, vamos formar outras. Porque a igreja não começou conosco. E ela não vai parar em nós. Ela não pode parar em nós. Mas para isso, meus filhos, é preciso que cada um de nós que está aqui assuma a sua responsabilidade. E a primeira chamada de Deus para nós nesta noite é que nós queiramos de novo o céu. Como São Luís Maria Grignion de Montfort, eu preciso lembrar-me que eu não nasci para este mundo, que o meu lugar é o céu. E eu preciso lutar pela santidade. Ah, Padre, mas a carne é fraca. Sim, ela é mais do que fraca, ela é podre. Mas o Espírito é forte. E em nome de Jesus nós não podemos mais ser uma comunidade que reclama. Nós nunca fomos conhecidos como uma paróquia de gente que reclama. Nós sempre fomos conhecidos como uma paróquia que reza. E lá vem o povo da Santa Rita, vai rezar, vamos rezar, vamos cantar. Era assim. Não podemos perder essa identidade. Nós somos o povo do louvor, nós somos o povo da alegria. Nós somos o povo que pôs pela primeira vez na rua um trio elétrico no domingo de Páscoa. Essa é a nossa identidade. Não permitamos que nada e nem ninguém roube de nós aquilo que nós somos. Vamos pedir ao Espírito Santo que, por intercessão de São Luís e destes homens e mulheres que já passaram pela nossa paróquia, desses padres que passaram por aqui, que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue neste lugar, que fizeram tudo por nós, pelo Padre Wagner, que está a trancos e barrancos também levando esta paróquia como pode, como consegue. Que esta mesma unção chegue até ele, aonde ele está, lá em Aparecida, no encontro dos padres, sobre a saúde dele, que é tão frágil. Nós precisamos de um grande avivamento neste lugar, Senhor. E nós te pedimos nesta noite, que por intercessão de São Luís Maria Grignion de Montfort, o homem do Espírito, da Palavra, da Virgem Maria e da Cruz, que as nossas forças sejam reacendidas, que o nosso ardor seja reavivado e que todas as pessoas que passam pela nossa vida possam se lembrar que nós somos testemunhas da ressurreição e não da tristeza e não da reclamação. Ergue o seu braço em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto? Desde quando eu me levanto até eu me deitar. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Pode ser melhor. Te amo, Deus. Canta. Te amo, Deus. Tua graça, canta isso. E tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto, canta. E desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga os seus braços, cante o seu cântico de louvor para o Senhor, declara que Ele é fiel, vai. És fiel em todo tempo Tu és tão bom, Jesus, canta isso. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei, força. Mais uma vez, és fiel em todo tempo Tu és
tão bom, Jesus. Nós te pedimos que esta bondade nos alcance, que este ânimo, que esta alegria, Senhor, encha os nossos corações, encha esta comunidade, Jesus, as nossas famílias. Nós cantaremos, Jesus. Eu cantarei, força. Eu cantarei na bondade de Deus, tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, diz isso, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, tua presença me conforta. Diz pra ele: eu sei que és meu pai, sei que és meu pai, que amigo és, que amigo, e eu vivo da bondade de Deus. Ergue o seu braço, São Luís, declara isso, Santa Rita, és fiel, vai! Em todo tempo tu és tão bom. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei na bondade. Mais uma vez, Ele é fiel, Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Sim, Jesus, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, em todo tempo, em toda hora, em toda situação, Jesus. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Canta! E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca. Força! Anseia pela chuva, o Rei me sacia, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, que aqui é o meu lugar. Oh, 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 força! E o meu coração deseja, sim, Jesus, como filhos de São Luís, nós queremos te encontrar, Jesus. Nós precisamos desta vida, nós precisamos desta graça. Vem, me sacia, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, que aqui é o meu lugar. Eu quero ouvir você cantar. E o meu coração, vocês, vai! Pois eu descobri, Jesus, que aqui é o meu lugar. Preste atenção numa coisa. Olha para quem está do seu lado e diga: em nome de Jesus, que nada roube de você essa certeza. A igreja católica, apostólica, romana é o seu lugar. Não permita que nada, que nem ninguém te tire isso da cabeça. Tire isso do seu coração. Aqui é o seu lugar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, venha quem vier, aqui é o seu lugar. Não desista da sua vocação, como católico. Não desista da sua casa, não desista da sua família,
Eu sei que é difícil. Eu sei que a cruz pesa. Eu sei que você desanima. Mas a exemplo dos santos, quando a cruz chegar, quando o sofrimento bater a porta, quando as respostas faltarem, não é hora de mudar de direção. É hora de firmar-se ainda mais nesta certeza que aqui é o seu lugar. A igreja precisa de você. A nossa paróquia precisa de você. O nosso movimento precisa de você. A nossa pastoral precisa de você. A sua família precisa de você. Preste atenção nisso. Olha aqui, compadre. Há tanta gente melhor na nossa casa que Jesus podia chamar, não é verdade? Mas Ele chamou a gente. Este peso que você está sentindo, o Senhor me mostra muitas pessoas que chegaram aqui sobrecarregadas. É um cansaço, um peso existencial que você não tem o que fazer. Você dorme, não passa, toma remédio, não passa. Parece que você vive cansado. Deixa eu te dizer uma coisa. Este peso que você tem sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, é o preço que você está pagando para ver sua casa no céu. Ponha isso na sua cabeça. Alguém precisa subir no altar e ser sacrifício. Alguém precisa ser a oferenda para que a sua casa se salve. E Deus escolheu você. Ai, padre, mas eu estou rezando há 40 anos e nada muda. Quem disse que já acabou? Só acaba quando termina. Imaginem vocês, se Santa Mônica tivesse desistido depois de 20 anos rezando por Santo Agostinho. Se ela não tivesse chegado até o 29º ao 30º ano, Santo Agostinho não seria santo e ela, Mônica, não seria santa. Se Jesus tivesse ouvido a oração de Santa Mônica no primeiro ano, só Agostinho seria santo, Mônica não seria santa. Então veja que o tempo que Jesus, que o tempo que Deus permite que a gente passe na provação, é o tempo em que Ele está escrevendo aquilo que Ele nos prometeu para colocar em prática. Enquanto Deus não te responde, Ele está te santificando. Em nome de Jesus, nesta noite eu quero mais uma vez exortar, porque é esta moção do Espírito, que nós possamos renunciar a todo desânimo, a todo cansaço, a toda falta de fé, para sairmos daqui neste dia festivo, com o mesmo ardor que povoou o coração de São Luís, para entendermos que a nossa missão só acaba no céu. E ainda que nós não vejamos nesta terra as promessas de Deus se cumprirem, do céu nós veremos a nossa família salva em nome de Jesus. Nós veremos a nossa família salva em nome de Jesus. Ergue o seu braço e canta. E o meu coração deseja te encontrar. Força, força, como a terra seca, anseia pela chuva. O Rei vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Todos juntos, todos juntos. Oh, oh, oh. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E encerre dizendo para essa pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: eu não sei quem vai morrer primeiro. Fala para ele: mas se você chegar no céu, pede por mim. Se você chegar primeiro, prepara o meu lugar. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você.
Sempre tem aquela pessoa na comunidade que a gente fala assim, por que não morre, né? Ô bobo, ela vai pro céu, você vai ter que encontrar ela lá. Então não vai ter como fugir. Então é melhor já se acertar aqui, porque a gente vai passar a vida inteira com ela no céu. Então já diga para quem está do seu lado, se você for o primeiro, prepare o meu lugar. Diga para ele, porque o céu não vai ter graça sem você. No céu eu quero te encontrar, fala para ele, fala para ela. Quero te encontrar, 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 hein? Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te encontrar, quero te encontrar, entendeu? Beleza? E aí, diga para quem está do seu lado, vai assumir ou vai sumir? Quem vai assumir? Levanta a mão, Padre Vitor. Jesus, tira uma selfie daí de cima. Mais uma, levanta para Jesus ver bem. Que bom, maravilha. Depois eu vou mandar para o Padre Wagner. E o meu coração, para encerrar, deseja te encontrar. E vai encontrar. Nós vamos encontrar. Ele está no meio de nós. Ele nos dá força. Ele ressuscita a nossa fé nesta noite. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só a igreja para encerrar. E o meu coração, deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, na autoridade do meu sacerdócio, eu expulso deste lugar, eu expulso destes corações, desta igreja, desta paróquia, desses movimentos e pastorais, todos os espíritos malignos que se levantaram com o intuito de minar as forças deste lugar. Todos os demônios que se levantaram para enfraquecer a obra de Deus que neste lugar foi edificada. Todas as realidades de vício, de contendas, de divisões que se levantaram com o intuito de fazer parar a obra iniciada nesta igreja. Pela autoridade do meu sacerdócio, que todas as mentiras de Satanás que foram forjadas a respeito deste lugar, que foram forjadas também a respeito da sua atuação pastoral, que foram forjadas também a respeito do seu casamento, da sua história, na sua casa, sejam canceladas nesta noite em nome de Jesus. E que por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e do glorioso São Luís Maria Grignion de Montfort, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, haja, depois desta noite, um reavivamento neste lugar, em vocações, em pastorais, em casamentos, em idas para o seminário, para a vida consagrada, que o Senhor desperte tudo o que aqui estava dormindo, que o Senhor alcance o nosso pároco aonde quer que ele esteja, e que ele receba também os efeitos desta bênção, desta oração, para ter força e vigor de cumprir a sua missão até o dia em que o Senhor o permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.